Leitura do livro O Conhecimento do Santo, A.W. Tozer. Capítulo 2. O Deus incompreensível. Ó Deus, quão grande é o nosso dilema. Em tua presença nos cabe o silêncio, mas o amor inflama o nosso coração e nos compele a falar. Se nos mantivéssemos em silêncio, as pedras clamariam, mas ao falar, o que podemos dizer? Ensina-nos a compreender que não somos capazes de compreender, pois as coisas de Deus, homem algum as conhece, mas somente o Espírito de Deus. Que a fé nos sustente onde a razão falhar. E pensaremos porque temos crido, não para que sejamos capazes de crer. Em nome de Jesus, amém. A criança, o filósofo e o religioso têm todos a mesma pergunta: como Deus é? Este livro é uma tentativa de responder a essa pergunta. No entanto, já de início, devo reconhecer que não é possível respondê-la a não ser dizendo que Deus não é como nenhuma outra coisa, ou seja, ele não é exatamente como algo ou alguém. Nós aprendemos utilizando nosso conhecimento como uma ponte a atravessar rumo ao desconhecido. É impossível para a mente humana saltar subitamente do familiar para o completamente desconhecido. Mesmo a mente mais vigorosa e ousada é incapaz de criar algo a partir de nada por um ato espontâneo de imaginação. Os estranhos seres que a permeiam a mitologia e a superstição não são puramente voos de imaginação. A imaginação toma seres ordinários dos céus, da terra ou do mar e extrapola os limites usuais de suas formas familiares, ou combina dois ou mais deles para criar algo novo. Sejam eles belos, sejam grotescos, sempre é possível identificar seus protótipos, pois se parecem com algo que já conhecemos. O esforço de homens inspirado para exprimir o inefável gerou enorme esforço, tanto de pensamento quanto de linguagem nas Santas Escrituras. Pelo fato de as Escrituras constituírem a revelação de um mundo sobrenatural, dada a indivíduos inseridos no mundo natural, os autores eram frequentemente obrigados a usar muitas e muitas palavras semelhantes para fazer-se entender. Quando o Espírito deseja nos revelar algo que está além do alcance de nosso conhecimento, ele nos diz que aquilo que é semelhante a algo que já conhecemos, sempre tomando o cuidado de construir suas descrições de forma a livrar-nos da escravidão da literalidade. Por exemplo, quando o profeta Ezequiel viu os céus abertos e teve visões de Deus, ele se deparou com algo que não tinha palavras para descrever. O que ele estava contemplando era totalmente diferente de qualquer outra coisa que ele havia visto até então. E o profeta recorreu à linguagem da semelhança. O aspecto dos seres viventes eram como carvão em brasa, à semelhança de tochas. E quanto mais ele se aproximava do trono flamejante, menos seguras eram as suas palavras. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo. Esta era a aparência da glória do Senhor. Por mais que seja estranha, a linguagem aqui não transmite a sensação de irrealidade. Percebe-se que a cena toda é bastante real e, ao mesmo tempo, completamente diferente de qualquer coisa conhecida na Terra. Assim, para conseguir transmitir uma noção daquilo que viu, o profeta emprega expressões como semelhança, aparência, como se fosse e semelhança de aparência. Mesmo o trono é descrito como algo semelhante a um trono, e aquele que se assenta sobre este trono, embora de aparência humana, é diferente a ponto de somente poder ser descrito
como uma figura semelhante a um homem. Quando as Escrituras afirmam que o homem foi feito à semelhança de Deus, não ousamos ampliar tal afirmação espontaneamente dizendo que seja a exata semelhança. Agir assim seria se tornar o homem uma réplica de Deus, implicando na perda da unicidade divina e acabando por eliminar o próprio conceito de Deus. Significaria derrubar um muro infinitamente alto que separa aquilo que Deus é daquilo que Deus não é. Pensar na criatura e no Criador como seres essencialmente iguais seria roubar os atributos de Deus e reduzi-los ao status de criatura. Seria tirar dele sua infinitude. Por exemplo, é impossível que existam duas substâncias infinitas no universo. Seria tirar sua soberania. Não é possível que coexistam dois seres absolutamente livres no universo, pois cedo ou tarde, duas vontades completamente livres acabarão por colidir. Apenas esses atributos, entre parênteses, não há necessidade sequer de mencionar os demais, fecha-se parêntese, só podem permanecer a um único ser. Ao tentar imaginar como Deus é, devemos utilizar aquilo que Deus não é como matéria-prima para a nossa mente. Portanto, o que quer que visualizemos a respeito de Deus não corresponderia à realidade, pois tal imagem seria construída a partir daquilo que ele criou, e o que ele criou não é Deus. Se insistirmos em tentar imaginá-lo, o resultado deste esforço será um ídolo, construído com os pensamentos ao invés das mãos, e um ídolo da mente é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo objeto. O intelecto reconhece que é ignorante a teu respeito, disse Nicolau de Cusa, por saber que tu não sabes, aliás, que tu não podes ser conhecido, a não ser que o inconcebível pudesse ser concebido e o invisível pudesse ser visto e o inacessível pudesse ser atingido. Se uma pessoa apresentasse um conceito pelo qual tu pudesse ser compreendido, afirmou Nicolau, eu saberia que tal conceito não te representa, pois todos os conceitos se findam nos muros do paraíso. Assim, se alguém manifestasse um entendimento de ti, desejando fornecer meios para compreender-te, este homem estaria ainda longe de ti, uma vez que tu estás absolutamente acima de todos os conceitos que o homem poderia desenvolver. Deixados por conta própria, tendemos a reduzir Deus a termos razoáveis. Desejamos colocá-lo onde nos seja útil ou ao menos saber onde está caso precisemos dele. Queremos um Deus que possamos controlar em alguma medida. Precisamos da sensação de segurança que vem de saber como Deus é e tornar-se evidente que ele acaba sendo uma colagem de todas as imagens religiosas que já vimos, de todas as melhores pessoas que conhecemos ou das quais ouvimos falar e de todas as ideias sublimes que já acalentamos. Se isso soa estranho a ouvidos modernos, é somente porque no último meio século temos considerado Deus como algo corriqueiro. A glória divina não foi revelada a esta geração de homens. O Deus do cristianismo contemporâneo não é muito superior aos deuses gregos e romanos. Isso se não for inferior por ser tão fraco e nulo, enquanto os outros, pelo menos, possuíam poder. Se Deus não é aquilo que achamos, como pensaremos nele então? Se ele é verdadeiramente incompreensível, como afirma o credo, e inacessível, como afirma Paulo, como seria possível a nós cristãos saciar nosso anseio por ele? As esperançosas palavras reconcilia-te, pois, com ele e tem paz,
permanecem verdadeiras século após século. Mas como nos aproximar daquele que frustra os maiores esforços da mente e do coração? E como conhecer aquilo que não é passível de ser conhecido? Podes tu, buscando encontrar a Deus? Pergunta Zofá, o Naamatita. Podes encontrar o Todo-Poderoso em meio à perfeição? Ele é alto como os céus. O que pode tu fazer? Mais profundo do que o abismo, o que pode saber? Homem nenhum conhece o Pai, a não ser o Filho, disse o Senhor, e a quem o Filho o revelar. O Evangelho de João revela a incapacidade da mente humana de compreender o grande mistério que é Deus. E Paulo, em 1 Coríntios, ensina que Deus só pode ser conhecido por um coração sedento no qual o Espírito Santo opera a revelação. O anseio de conhecer aquilo que não pode ser conhecido, de compreender o incompreensível, de tocar o inatingível, provém da imagem de Deus na natureza do homem. Profundezas chamam profundezas, e mesmo poluída e isolada pelo gigantesco desastre chamado pelos teólogos de queda do homem. A alma percebe sua própria origem e deseja retornar à sua fonte. Como isso pode tornar-se realidade? A resposta bíblica é simples. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, em Cristo e por Cristo, Deus se revela completamente, ainda que não se mostre pela razão, e sim por fé e amor. A fé é um órgão de conhecimento e o amor um órgão de experiência. Deus veio a nós mediante a encarnação, reconciliou-se conosco pela expiação e pela fé e amor entramos e tocamos nele. Verdadeiramente, a grandeza de Deus é infinita, diz o extasiado trovador de Cristo, Richard Hole, mais do que podemos imaginar. Impossível de ser conhecida pelas criaturas e acima de nossa compreensão como ele é em si. Mas, mesmo aqui e agora, quando quer que o coração comece a queimar com anseio por Deus, ele é capacitado a receber a luz e, inspirado e capacitado pelos dons do Espírito Santo, experimenta as alegrias do paraíso. Ele transcende todas as coisas visíveis e é elevado à doçura da vida eterna. Nisto consiste o perfeito amor, quando todo o desígnio da mente, todos os esforços secretos do coração são elevados para dentro do amor de Deus. O fato de Deus se dar a conhecer pela suave experiência pessoal da alma e, ao mesmo tempo, continuar inescrutável aos olhos curiosos da razão, constitui um paradoxo, mas bem descrito como trevas para o intelecto, mas luz do sol para o coração. Frederick W. Weber. O autor da celebrada obra desenvolve essa tese em seu livro. Ao buscar a Deus, ele diz, o indivíduo descobre que o ser divino habita na obscuridade, escondido em uma nuvem de não compreensão. Porém, não devemos, apesar disso, nos deixar desencorajar, e sim colocar nosso propósito diante de Deus. Essa nuvem separa Deus daquele que o busca para tornar impossível que ele seja visto claramente à luz do entendimento ou sentido através de emoções. Porém, pela misericórdia divina, a fé é capaz de atravessar as nuvens e entrar em sua presença quando cremos na palavra e seguimos em frente. Miguel de Molinos, o santo espanhol, ensinou a mesma coisa em seu guia espiritual. Ele diz que Deus tomará a alma pela mão e a conduzirá pelos caminhos da fé pura, fazendo com que o entendimento abandone todas as considerações e raciocínios, ele a conduz. Assim, ele a leva por um conhecimento de fé simples e oculto a aspirar somente ao noivo sobre as asas do amor. Por esses e outros ensinamentos similares, Molinos foi condenado como herege pela Inquisição e sentenciado à prisão perpétua.
Ele veio a morrer na prisão em pouco tempo, mas as verdades que ensinou jamais morrerão. A respeito da alma cristã, ele disse: deixe-a supor que todo mundo e os mais refinados conceitos dos mais elevados intelectos nada podem lhe dizer, e que a bondade e a beleza do seu amado ultrapassam infinitamente todo aquele conhecimento, estando convencida de que as criaturas são rudimentares demais para poder informá-la e conduzi-la ao verdadeiro conhecimento de Deus. Ela deve, portanto, seguir adiante em amor, deixando para trás qualquer entendimento, que ela ame a Deus como Ele é em si, e não como a imaginação diz que Ele seja, e o retrata. Como Deus é? Se esta pergunta queremos saber como Deus é em si, não há resposta possível. Se queremos saber o que Deus revelou a respeito de si, que uma racionalidade reverente é capaz de compreender, creio que existe uma resposta completa e satisfatória. Pois ainda que o nome de Deus seja secreto e que sua essência seja incompreensível, ele revelou algumas verdades sobre si mesmo em amor misericordioso. A isso chamamos de seus atributos. Deus soberano, Rei celestial, ousamos cantar a ti. Felizes confessamos teus atributos, todos gloriosos e inumeráveis. Charles Wesley. E aqui concluímos capítulo 2.